Senhor, eu quero obedecer a sua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Recebereis o Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas. Que alegria, filhos amados, mais um programa Falando com Deus aqui na TV Evangelizar. Sou o Padre Carlos Alexandre. É uma alegria poder iniciar esse nosso momento tão especial, nosso encontro agora à noite de sexta-feira, nos abastecer. E hoje, filhos amados, o nosso coração vai se encher de muita alegria. Deus, Ele preparou algo muito especial para todos nós. Ter uma vida no Espírito nos faz capazes de superar diversos obstáculos. E esse será o tema do nosso programa. Quero conduzir vocês, junto com toda a nossa equipe, a poder beber da fonte inesgotável da graça de Deus. E você, deseja aprofundar essa vida no Espírito? Que você possa se preparar, calma, já passou a semana toda, né? Cansado, acabou de chegar do trabalho, ainda está com aquela roupinha, com o odor, com o cheiro do seu trabalho. Você já tomou um banho? Já está aí preparado? Tem pessoas que se preparam para cada encontro do programa Falando com Deus. A TV Evangelizar, que chega até a sua casa. Quero agradecer você que está agora fazendo parte dessa família. Através do app TV Evangelizar, chega aos lugares aonde a TV ainda não está no canal aberto. Mas você está nos acompanhando do seu celular, do seu tablet, não sei. O mais importante é que nós estejamos conectados. Falar de superação é uma coisa muito cara para todos nós católicos cristãos. E nós queremos hoje testemunhar o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, desde as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, quantas e quantos sinais de superação, não é verdade? Então, nós precisamos olhar para essas pessoas e poder saber qual o caminho que elas traçaram, caminharam. Mas você sabia que tem como nós nos prepararmos para o tempo de adversidade? Você sabia que tem como nós edificarmos a casa sobre a rocha para quando a tempestade vier? E assim, aí você escolhe. Se você quer uma casa muito segura, se você quer de fato algo muito bem estruturado, quanto mais profundo for, mais edificado ficará. Eu me recordo que o centro de evangelização, lá na minha paróquia Imaculada Conceição de Maria, quando o engenheiro foi fazer lá, testar o solo, ele falou: padre, o solo aqui é muito ruim. Então nós precisamos aprofundar. E foram metros e metros e metros, mas vai gastar muito. Quanto mais eu gasto, mais segurança eu vou ter. Tem coisas que a gente não pode economizar, não é verdade? Sabendo disso, que existem coisas que a gente não pode economizar, eu quero te dizer que você não pode economizar na sua vida de fé e a sua vida no Espírito. Então, quanto mais você for um homem de oração, o homem que prescruta nas Sagradas Escrituras, uma mulher sedenta da palavra de Deus, mais a sua casa será edificada sobre a rocha. Francimar, nós estamos em mais um encontro, nós somos os primeiros agraciados, por estar aqui nesse programa, bebendo dessa fonte, através da palavra de Deus. Hoje, vida no Espírito. Como é importante, músicos, cristãos, um homem no Espírito. Você
que muitas pessoas já disseram como é bom ouvir o Francimar cantar, porque a gente sente a presença do Espírito Santo. Na verdade, você canta e, de fato, pela ação do Espírito, encanta o coração das pessoas, né? Como é importante ser um homem no Espírito. Amém. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Que legal estar aqui de novo, mais uma vez e mais uma vez e mais e mais e mais. E olha, o tema hoje, Padre, é muito profundo, né? Uma vida no Espírito. E realmente, aqueles que têm a raiz, né, profunda no Espírito, esses colherão grandes frutos. Como o Senhor disse, não tem como ficar no raso, tem que ir para a profundidade. É verdade, quem quiser ficar ali só à beira não vai beber da fonte inesgotável. Avançar para águas mais profundas. E hoje nós vamos avançar para águas mais profundas. E eu já queria trazer uma leitura de Romanos capítulo 8, versículos de 12 e seguinte. Você já pode também nos acompanhar aí da sua casa, pegar as Sagradas Escrituras, porque assim a palavra de Deus vai ditar sempre o caminhar do nosso programa. Falando com Deus não tem outra fonte, não precisa inventar, né? Nós já temos a Bíblia, né? Não queira inventar e buscar em outra fonte. Então, a palavra de Deus vai dizer assim: portanto, irmãos, não somos devedores do instinto para viver de acordo com ele. Pois, se viveis conforme o instinto, morrereis. Mas se com o Espírito mortificais as ações do corpo, vivereis. Todos os que se deixam levar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não recebestes um espírito de escravo para recair no temor, mas o espírito de filhos que nos permite clamar: Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de escravo, nós não recebemos um espírito de murmuração, nós não recebemos um espírito de tristeza. Padre, mas da onde provém essa tristeza que habita o meu coração? Da onde provém esses males que adentram a minha vida? Eu sou um homem que reza, sou um homem que tem vida de oração e estou me sentindo num caos dentro, passando por provações, estou me sentindo desanimado. Quem nunca não, né, Francimar? Quem nunca passou por esse caos, daquele dia de você falar assim: meu Deus, é uma prova atrás da outra. Já passou por essa experiência de você falar assim: meu Deus, o que eu fiz? O que está acontecendo? As coisas começam a ser contrário, o vento rige e começa a pesar em alguns momentos da caminhada, não é verdade? Muitos, já passei muitas vezes e fica aquele pensamento: só Deus, né? Só Deus. E a gente fica no questionamento: o que eu fiz, como o Senhor disse, o que eu fiz, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou numa vida de pecado que eu não sei, que eu ainda não parei para um momento de meditação, né? De ato de contrição, né? Mas eu quero dizer para você que está em casa que essa noite o programa Falando com Deus quer te auxiliar a criar raízes no Espírito Santo, porque aquele que está no Espírito, nova criatura é. É verdade, não pensa que um homem cheio do Espírito Santo será um homem longe das tribulações. Não, pelo contrário, nós somos cheios do Espírito Santo para estarmos prontos a dar resposta às provas que vão surgir na nossa vida. Vão vir, tem que surgir, filhos, tem que vir a tempestade. Tu não pedes para ser um homem de fé? Nós pedimos: Senhor, dai-me fé. Mas quando o Senhor te prova, você logo desiste e fala: não, Senhor. Então não peça fé. Se você pedir, pode ter certeza que o Senhor vai te colocar diante de grandes tribulações, para que você possa confiar naquele que está no barco com você. E nós estamos aqui, filho, e nós queremos sair desse programa cheios do Espírito Santo. E aqui nós queremos dizer: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. E eu quero profetizar algo na sua vida. Hoje, nessa noite que nós estamos aqui reunidos com um tema tão caro para nós, que maravilha falar, né? A gente começa a falar no Espírito, já dá uma alegria, né? A gente já começa a sentir a força de Deus nessa ação. E eu quero que você sinta também esse poder. Eu quero que você se conecte, que você adentre também dentro desse mistério, né? Você venha participar, traga sua casa, sua família. Participe do nosso programa, envie sua mensagem, quero saber de onde você está falando. Você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 999996200. Deu tempo de anotar? 999996200. Você vai poder participar. Se você, padre, mas eu não sou de Brasília, coloque o 61 e repita o mesmo número.
e você vai participar. Eu quero saber de onde você está falando. Eu quero saber o seu nome, o time que você torce. Eu quero saber tudo da sua vida. Compartilhe, tira um print aí da foto da sua família participando do nosso programa, porque é interessante. Muitas pessoas estão compartilhando, esposa, esposos, filhos, que estão juntos aí nesse sofá maravilhoso, que muitas vezes foi lugar de assistir tantas coisas perversas e pervertidas. Muitas pessoas desligaram as televisões porque já estavam eu ia falar saco cheio, não pode falar, né? Mas foi isso mesmo, né? A gente fica mesmo assim, não tem nada que presta. Você passava no canal, era terror. Você passava no outro lugar, era jornalismo sem trazer nada. Não, agora você tem a TV Evangelizar. Agora você tem muitas TVs católicas, muitas rádios. Nós estamos cercados da graça do Espírito. Basta você escolher aonde você quer amarrar o seu jegue. Basta você saber aonde você quer colocar o seu coração. Você escolheu o lugar certo. Você veio para a TV, você veio para este lugar, você veio para esse, não pode dizer que é um grupo de oração, o padre ia chamar Padre Francimar, mas é Pai Francimar. Pai Francimar, aproveita para mandar um abraço para sua esposa também, que está curtindo. Beijo, abraço para minha família, Samuel, Emanuele e Jarliane, que estão assistindo. E também amigos aqui do Paraná, padre. Marialva, Maringá, Curitiba. Lembrando que eu tive um tempo também falando no Paraná, o professor Ivan Moraes, grande abraço para ele que está nos assistindo lá de Brasília. Ele também conhece Londrina, do qual vivi como missionário da Toca de Assis. Foi um tempo muito especial. Então o Paraná todo, essa região maravilhosa, o Nordeste, eu quero saber os estados que estão nos acompanhando. Então não deixe de compartilhar também toda esta alegria que vocês estão sentindo de fazer parte dessa família. Vamos juntos? Você tem coragem de falar junto com o Padre, com o Francimar? Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Vamos deixar com que esta graça perpasse por todos os lugares aonde essa transmissão está chegando. Cante. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. O ensaio foi bom. Agora vamos lá. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos juntos? Erga suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. Adore. Te adorar. Adorado seja. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Eu quero te fazer esse desafio. Diante do altar do teu coração, você vai colocar à disposição de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que estamos com o Espírito Santo e nem sempre. Nem sempre nós estamos com o Espírito Santo. Às vezes nós estamos com o espírito de tristeza dentro de nós. Aquele espírito de murmuração, de medo, de vaidade. Vamos pedir ao Espírito que Ele agora nos revele aquilo que está dentro de nós e que está nos atrapalhando, né? Aquela barreira que te impede de ser um homem no Espírito. Que você possa agora, Senhor, eis-me aqui, quero me entregar em Tua presença. Nós falamos, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Nem sempre nós conseguimos enxergar aquele mal que existe dentro de nós. E você está dizendo, é verdade, Padre.
Eu queria saber o que existe dentro de mim que me afasta desse Deus maravilhoso. Então você vai agora erguer as suas mãos e vai pedir: venha Espírito Santo sobre a minha vida. Venha, Espírito Revele a Santo. cada um de nós aquilo que nós precisamos mudar nessa noite. O que eu, como sacerdote, preciso mudar. Você que está curtindo agora o nosso programa, você que está agora entendendo o mistério do amor de Deus na sua vida, vai renunciando todo espírito do mal da tua casa, vai pedindo todo espírito, talvez de prostituição, que está invadindo o teu lar, vai pedindo: Senhor, tire todo espírito de doença. Às vezes a tua casa foi invadida por doenças espirituais, psíquicas e até doenças também físicas. Talvez você está sendo oprimido por um espírito de opressão. Nós estamos aqui como irmãos, filhos amados. Nós já queremos preparar o nosso coração, porque Deus vai trazer um testemunho que vai mudar a sua vida. Existe uma pessoa que estava ali destruída, morta, aos olhos dos homens e aos olhos, poderíamos dizer, do próprio inimigo de Deus. Mas Deus diz: eu vou te levantar. E você vai ver a história de alguém que vivia do nosso tempo, do qual Deus conquistou o coração dela e que vai impactar a sua vida. Nós vamos ter um testemunho hoje do Espírito, o que Deus faz na vida de uma mulher e de um homem que tem coragem de se deixar conduzir, independentemente da prova. Deus, Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar. Este é o programa Falando com Deus. Não saia daí, filho amado, porque Deus, Ele quer impactar a sua vida. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. Adore. E em louvor Adore o Senhor, te adorar, que está presente no meio de nós. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Escute o que o Padre vai dizer para você. Para Deus, nada é impossível. O impossível de Deus, pela ação do Espírito, pode transformar tudo aquilo que é a adversidade da sua vida. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ao pequeno intervalo. Já já a gente volta com muito mais no nosso programa Falando com Deus, na TV Evangelizar. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Só Deus basta. Quem tem Deus tem tudo. Pronto. Nós estamos hoje num encontro muito especial. Nós estamos diante do encontro de um coração que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Eu estava falando no primeiro bloco acerca de um testemunho. Eu tive a graça de poder acompanhar. Tão bonito quando a gente escuta testemunhos, mas mais bonito quando nós começamos a perceber que nós temos como participar do testemunho de pessoas especiais. E eu não vou perder muito tempo. Eu já gostaria de apresentar para vocês uma amiga que me ensina até hoje a me tornar uma pessoa muito melhor. Então você que está nos acompanhando, se eu fosse você, não descolaria o seu olho, o seu ouvido, a sua vida daquilo que Deus fez na vida dessa serva de Deus. Eu quero desejar a ela um momento muito especial, que ela possa deixar o Espírito Santo falar aquilo que é essencial para todos nós. Boa noite, Claudinha. Que bom ter você em mais um encontro, mais uma partilha de oração. Boa noite, Padre.
É uma graça estar aqui. Eu estou muito feliz, muito agraciada. Amém. Por mais uma vez poder partilhar esse momento com o Senhor, né? Boa noite à família Falando com Deus, boa noite à família Evangelizar, que possamos, né, falar um pouco da minha história e que ela seja instrumento de Deus. Todo dia eu peço, Senhor, usa-me, né? Eu me deixo conduzir pelo Senhor. É isso mesmo. A palavra de Deus diz que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, não caberia em todos os livros da face da terra. Então, se a gente fosse contar o testemunho da Claudinha, a gente iria passar aqui horas e horas e não gostaria que acabasse. Mas ela vai poder resumir para nós o que Deus fez na vida dela. Tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou. Ela vai fazer um pequeno resumo da sua vida, da sua história, da sua família e vai falar para nós o que Deus tem feito nessa vida. Então, eu sempre fui de caminhada, né? Eu nasci e cresci na igreja católica, eu sempre servi na minha comunidade, mas eu caminhava só, em muitos momentos eu caminhava só. E no ano de 2019 eu posso dizer que eu vivi o auge da minha caminhada, porque exatamente nesse ano meu marido estava inteiramente dedicado à caminhada, né, ao servir a Deus, ao estar com Deus, a participar das coisas. Era tudo que uma esposa sonhava, ter o marido dentro da igreja, né? Então a gente estava servindo assim, muito feliz, muito alegre. A gente teve um presente também no ano de 2019 da chegada do nosso neto, que foi uma alegria muito grande. E em dezembro, no finalzinho de novembro, início de dezembro de 2019, a gente tem na nossa comunidade a festa da Imaculada, né? Todos os anos a gente comemora o dia 8 de dezembro com uma grande festa. São 9 dias de festa, um cerco. E nós estávamos trabalhando nessa festa. A gente estava sendo líder de barraca, líder de montagem, tudo ele entendia de muita coisa. E no início da festa, bem no início da festa, eu recebi a notícia de que a minha mãe tinha adoecido. Meus pais moravam em Fortaleza e a minha mãe não estava bem, tinha ido para o hospital e ela tinha ficado internada, né? Então eu fiquei meio assim, preocupada com a situação, mas continuei na festa, né? Eu falei, não, eu vou esperar um pouco para poder, depois da festa, eu ir estar com ela, né? Só que quase no final da festa, na sexta-feira, a minha mãe passou muito mal e ela foi para a UTI. Ela foi para a UTI já num estado muito grave e aquilo ali me causou uma angústia muito grande e eu falei, eu não posso mais ficar, eu tenho que ir, né? Mesmo eu ainda tendo uma missão de 2 dias de festa, eu falei, eu tinha uma equipe e eu entreguei todo o meu serviço a essa equipe e fui para Fortaleza. Saí de madrugada, da sexta para o sábado, né? Foi eu, meu esposo, meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho de 4 anos. Saímos aqui de Brasília de madrugada, tudo tranquilo. E quando foi por volta das 9 horas, nós estávamos nos aproximando de Barreira, nós sofremos um acidente muito grave. Esse acidente, meu esposo, minha cunhada e meu sobrinho morreram no mesmo instante. Eu e o meu irmão ficamos muito feridos, né? E aí começou toda uma saga, porque o socorro demorou muito dentro do carro, né? Eu presa dentro das ferragens. E quando eu estava dentro das ferragens, eu sofri uma batalha espiritual muito grande, porque o inimigo, ele soprava no meu ouvido muito forte: o que o teu Deus fez com a tua família? E aquilo me causava uma angústia, um desespero, eu não conseguia chorar. A dor naquele momento, eu não sei descrever, eu não chorava, mas aquilo me angustiava. E eu falava para Deus: Senhor, eu não entendo, mas eu te louvo. Eu não sei o que está acontecendo, né? Isso eu embaixo do carro, eu ouvia isso, né? E por várias vezes o inimigo me falava: o que o teu Deus fez com a tua família? Tu ainda vai louvar esse Deus? Olha o que ele te fez. E eu louvava Deus dentro do carro, né? Presa às ferragens. E logo em seguida eu ouvia uma voz também que me dizia que eu era uma filha amada,
e que Ele ia me levantar, que Ele ia me dar vestes novas, né? Foi assim que eu conheci a música do Frei Gilson, Eu Te Levantarei, e eu não ouvia a música, mas eu ouvia uma pessoa me falando: eu vou te levantar, eu vou te dar vestes novas, né? E aí me tiraram do carro, me levaram para um hospital. Eu despedi do meu esposo ali, naquele momento. Eu sabia já, quando eu saí do carro, que ele estava morto. Eu me despedi dele ali, né? Eu supliquei a misericórdia de Deus na vida dele ali e fui para o hospital. E lá começou a saga, né? O primeiro socorro foi bem difícil. Só me socorreram mesmo por volta do final da tarde já. E quando eles fizeram os exames, eu estava com o fêmur quebrado, eu estava com uma fratura expostas no braço, eu estava com 5 costelas quebradas e os dedos do pé direito quebrado, né? Me levaram para um centro cirúrgico a princípio para saturar o braço, colocar o osso no lugar e saturar. Me colocaram um ferro na perna para mim ficar com ele, para minha perna não encurtar. Me colocaram esse ferro e colocaram um dreno no pulmão. Só que os médicos mesmo falavam: ela não vai sobreviver, é muita fratura, ela não vai sobreviver, né? E o tempo foi passando, eu consegui passar as 48 horas, que são as mais difíceis, né? Consegui, né, sobreviver, né? Não precisei de UTI. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu já fui direto para o quarto. Eu já fiquei num quarto, né? Logo em seguida, 2 dias depois, o Padre Carlos chegou, me deu a unção dos enfermos, me levou Santa Terezinha e me levou a palavra de Deus, né? E aquilo ali foi mais um reforço para mim, de que eu não estava só, que Deus estava comigo, né? Não participei de nada da despedida do meu marido, de velório, de nada, né? Mas eu sabia que tudo estava acontecendo. Eu tinha consciência de que tudo estava acontecendo. E Santa Terezinha, naquele momento, ela foi o meu refrigério. Ela foi, né, a santa que me ajudou a viver aqueles momentos de Calvário. Quando eu estava com muita dor ou com alguma coisa assim muito difícil, eu olhava para Santa Terezinha, né? No hospital de Barreiras, eu fiz 10 cirurgias. Colocaram uma haste no meu fêmur e essa haste ela infeccionou. E ela foi preciso ser tirada e eu fiquei fazendo várias outras cirurgias para limpar o local do osso, né, para tirar essas cirurgias. Num total, eu fiquei 80 dias no hospital de Barreiras. Quando eu voltei para Brasília, eu voltei novamente com uma haste intramedular. Só que essa haste, ela não deu certo, ela desmontou, porque as fraturas, não foi uma fratura no meu fêmur, foram várias, né? Eu destruiu totalmente a cabeça do fêmur que encontra com a bacia, ela foi totalmente destruída. E aí eu precisei ser internada novamente. Eu fui para um outro hospital aqui em Brasília. Nesse hospital eu coloquei um fixador chamado Elizarov. Ele tinha 10 pinos, né? Como é que fala? Na minha pele, na minha carne, na minha perna. Eram 6 pinos no joelho e os outros 4 até o quadril. Eu fiquei com esse fixador 1 ano, né? Foi um ano assim de muito calvário, de muita dor. Eu olhava para aquele fixador e eu falava: Jesus, se eu teve uma cruz na cabeça, se eu teve uma coroa de espinhos na cabeça, eu tenho uma coroa de espinhos na perna, porque infeccionava, sangrava, doía muito. E eu passei com esse fixador 1 ano, né? E foram assim momentos assim muito difíceis para mim, mas também foram momentos de muito aprendizado. Porque eu aproveitei todo esse tempo, à medida que eu comecei a
a recuperar o movimento do meu braço, porque eu quebrei o meu braço esquerdo e eu sou canhota. Eu comecei a estudar, a escrever, né? Durante todo esse período, Deus me capacitou. Eu usei esse tempo para Deus me capacitar, né? Me formar, né? Enquanto o meu osso formava, Deus me moldava a alma. Deus me moldava a alma. Então, eu não sei assim explicar o tanto que Deus me amou nesse tempo. O tanto que Deus me visitou nesse tempo. O tanto que Deus me ensinou, né? E o tanto que Ele me usou nesse período. E olha que ela está falando de uma forma muito resumida. Foram 88 dias lá no hospital de Barreiras. De Barreiras, que é a Dulce. É uma obra assistencial da irmã Dulce. Até né? isso Deus foi falando na vida dela. São muitos detalhes, são muitas coisas. E você resumiu, só que tem algo que eu gostaria que você também compartilhasse, porque você viajou no intuito de encontrar a sua mãe, para poder despedir, que ela tinha um amor muito grande pelo Luiz. Isso. O Luiz amava ela de uma forma tão maravilhosa, né? E no hospital você teve a notícia dela também. Sim, com 11 dias que eu estava no hospital, a minha mãe veio a falecer, né? Então, um dia antes eu tinha passado por uma cirurgia muito dolorosa. Foi exatamente quando eu coloquei a primeira vez a haste na perna. E eu tinha passado uma noite muito dolorosa. Eu tomei várias doses de morfina e não passava. E nessa noite a minha mãe foi embora. Né? E assim, como o senhor falou, até nisso eu vejo a providência de Deus. Deus levou o meu esposo antes, porque talvez ele não... Eu não sei como que ele ia reagir com a morte da minha mãe. Porque ele tinha um amor pela minha mãe, que muitas vezes eu falava assim, eu que sou a filha, e a minha mãe por ele. Eu é que sou a filha, não é ele, né? Então, assim, foi uma coisa assim, muito, muito forte também. É uma história linda, porque a gente participou. Né? O padre esteve sempre presente. O padre, quando eu estava em Barreiras, ele foi 3 vezes lá, né? Cada vez que ele foi, era um refrigério na minha alma. Era uma força, uma energia que eu sentia, que eu recebia, que eu sabia que era uma coisa do espírito, não era uma coisa da carne. E a cena, tem uma cena que eu marco, eu acho, na quinta-feira. Sim. Que eu abracei ele, né? A Claudinha estava com o Luiz, que ele era muito bruto, muito bruto. Eu amo gente bruta. Ele era muito direto, e comigo não. Ele era um bruto, mas aquela pessoa sincera. Todo mundo gostava dele pela sinceridade. E antes, na quinta-feira de ele morrer, eu abracei ele. Aí chamei a Claudinha e falei, Claudinha, abraça aqui o Luiz. Aí eu pedi para ele levantar a mão. Aí eu falei, quando o Luiz morrer, essa vai ser a imagem de santidade dele. Vai ser o santo que identificou, né? Então, aquela imagem ficou. E é interessante que ele não retrucou quando o senhor falou isso. Porque ele tinha muito medo de morte. Isso. Ele tinha muito medo da morte, ele não gostava que falasse isso. E naquele dia o senhor falou, essa é a sua imagem de quando você morrer. E ele aceitou ouvir a palavra morte sem nada, sem reclamar, né? Legal. Ele só abaixou a cabeça. E outra coisa que marca muito aquele momento, justamente na sexta-feira, desculpa a emoção, verdade, é que a gente estava como eu falei, a gente estava no cerco e tinha a missa. Quando o padre desceu com o Santíssimo para fazer a procissão, ele desceu bem na minha frente. O senhor lembra disso, né? O senhor desceu bem na minha frente. E a gente tem aquela coisa, eu sou ministra da Eucaristia, e a gente sabe que a gente não pode ficar tocando no ostensório, a gente sabe que não pode pegar. E quando o padre parou na minha frente, ele falou, toca em Jesus. Né? Ali foi a minha última vez que eu toquei em Jesus, antes de tudo acontecer.
É como se ele estivesse falando assim: toca, porque você vai precisar dessa força. Você vai precisar. E eu sempre lembrava desse momento. Quando eu estava no hospital, eu sempre lembrava disso. Jesus está comigo. Jesus não me abandonou. Ele vai me ajudar. E é isso, a gente chora não de tristeza, porque a gente vai lembrando como que Deus é perfeito na sua obra. E a gente vê o Luiz, vê a história da Cláudia, e que hoje ela continua a sua vida, isso que é uma mulher no espírito. E eu gostaria que você não saísse daí, porque nós queremos que essa força do qual fez com que essa mulher se colocasse de pé, ela pudesse se levantar, pudesse também levantar você que está aí. Nós vamos a um pequeno intervalo, que você possa preparar o seu coração, porque Deus também, Ele deseja te levantar. Daqui a pouco nós estamos de volta. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Estamos de volta com o programa Falando com Deus, nessa noite muito mais que especial. Quando nós estávamos iniciando o nosso programa a respeito da vida no Espírito, por que é importante que a gente tenha uma vida no Espírito? Que nós possamos edificar a casa sobre a rocha. Quanto mais você tem uma vida de fé e de oração, de entendimento, Deus vai fazer com tudo aquilo que você está agora absorvendo, sirva para a sua vida. Para que você não titubeie no momento em que a tempestade vier. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Tenho certeza que muitos de vocês desejam e desejariam ouvir esse testemunho muitas e muitas vezes. Todas as vezes que eu escuto, eu choro porque faz parte, é real, é verdadeiro. E a gente compartilhávamos aqui no intervalo de um testemunho tão bonito, que eu lembro que quando eu saí de Brasília, peguei o teco-teco, o avião, que eu morro de medo com a hélice do lado de fora, eu falei: só por amor a Claudinha eu vou para lá. Peguei, morrendo de medo, mas cheguei até aquela cidade maravilhosa. E quando eu saí, Deus falou: leve essa imagem de Santa Terezinha, que eu tinha ganhado do querido Flávio, também tecladista, um amigo, leve para ela. Eu não entendi, cheguei para lá, falei Deus que tinha pedido para entregá-la. Por isso ela estava falando do testemunho com Santa Terezinha, e foram muitos testemunhos, mas tem um que marcou muito, né, que você compartilhou. Eu gostaria que você partilhasse agora por Francimar, por Watson e todo mundo que nos acompanha de casa. Então, na primeira visita do padre, ele me levou a imagem de Santa Terezinha, como eu tinha dito. E eu estava num quarto lá no hospital, que tinha uma paciente que ela estava em estado terminal de câncer de intestino, e ela usava uma bolsa de colostomia. E essa bolsa de colostomia, na hora da limpeza, era um odor insuportável. As pessoas não suportavam o cheiro, saíam, passavam mal, e eu, acamada, não conseguia me mexer. Eu era obrigada, ela estava do meu lado, eu era obrigada a sentir aquele cheiro. E um dia essa bolsa estourou e foi um odor muito grande, e eu virei o rosto para o lado e vi a imagem de Santa Terezinha. E eu falei para Santa Terezinha: ô Santa Terezinha, não deixa eu sentir esse cheiro, eu não posso sair daqui, me ajuda, está insuportável. Eu queria sentir o cheiro das tuas rosas, não deixa, Santa Terezinha, né? E fiz uma oração ali, comecei a pedir a Santa Terezinha que intercedesse por mim. Na próxima vez que foram limpar, as pessoas dizem que foi o pior odor que teve. Eu não senti. A partir daquele momento, eu não senti mais o cheiro
da bolsa. Ela ainda ficou, acho que quase uma semana no quarto. Eu não sentia quando ia limpar essa bolsa. As pessoas começavam a bater bom ar, usar máscaras, fazer as coisas, e elas olhavam para mim: você não quer uma máscara? Não, não estou sentindo nada. Santa Terezinha está me dando o odor das flores dela, eu não estou sentindo. Foi uma experiência assim, muito marcante com Santa Terezinha. A gente percebe que nós estamos tratando de uma pessoa que passou pelo crivo da provação nas diversas esferas. A perda do esposo, que era um em carne. Quem via a Claudinha viu o Luiz. A gente não conseguia nunca ver eles separados, sempre junto. Um ia para o banheiro, outro ia para lá, ele ia. Então eram amigos, ia para o show junto, ia para todo lugar junto. Andava de moto juntos, brincava, brigava, era muito bonito. Então a dor da perda do esposo, do sobrinho, da cunhada, depois da mamãe, a perda da dignidade, porque eu cheguei lá, ela estava totalmente, ela está explicando aqui, mas quando eu cheguei lá no hospital, eu falei: Senhor, me dá força, porque eu não ia aguentar te ver daquela forma. Estava com a fratura exposta aqui, ainda o osso exposto. Ela estava só de fralda, aqui a perna destruída. O médico tinha falado que não era para ela sobreviver, falou para nós: ela não vai sobreviver, é impossível uma pessoa sobreviver a tantas fraturas. E Deus usava dela para dar força a todo mundo. Então, testemunhar também que quantas enfermeiras, quantos médicos, essa mulher faleceu que estava do lado dela. Quantas pessoas teve a graça de olhar para ela e ela ser uma evangelizadora. Como evangelizar diante de uma situação tão dolorida? Da onde veio essa força mesmo para você, para poder testemunhar o amor de Deus nessa dor, nessas situações que o padre falou? Então, padre, eu tenho plena certeza que essa força veio do Espírito Santo. Porque, assim, eu em nenhum momento, quem estava comigo sabe, em nenhum momento eu maldizia, eu reclamava, eu louvava. Eu sempre falava assim: eu não entendo, Senhor, mas eu te louvo, né? Eu sei que o Senhor tem algo a mais para mim, né? Eu sei que a minha história não acabou. Então, assim, por tudo que eu passei, por onde eu passei, eu vi pessoas morrendo na minha frente, e Deus me deu a oportunidade de suplicar misericórdia para essas pessoas, né? Eu tive uma experiência grande aqui no Hospital de Brasília, quando uma pessoa morreu assim do meu lado, e eu suplicava, eu pedia: Jesus misericordioso, tenha misericórdia dessa alma, né? Então, a todo momento, eu vivia na experiência do Espírito, no transbordar do Espírito, né? Em toda a minha recuperação, por onde eu passei, eu fiz 1 ano de fisioterapia num hospital daqui de Brasília, e eu sempre aproveitava para transmitir o amor de Deus, né? Eu sempre aproveitei cada momento com os meus fisioterapeutas, né? A fisioterapeuta que me acompanhou em casa, que hoje eu falo para ela que ela é minha filha espiritual, né? Eu levo ela para a igreja, sempre que eu posso, eu estou puxando ela para a igreja, ela e o esposo, intercedo muito por eles, né? Então, assim, em tudo foi se deixar conduzir pelo Espírito, né? Em tudo foi se deixar conduzir por Espírito. E como isso é importante, você que está nos acompanhando. A gente coloca tantas dificuldades nas coisas, e uma das coisas que eu acompanhei vinda desse coração foi a superação de todas as dificuldades. Ela tinha todos os motivos para abandonar e jogar a toalha, mas sempre eu via nela uma força incrível. Ela sempre queria se recuperar para poder fazer algo. Todas as vezes que eu chegava na casa da Claudinha, ela estudava, dia e noite estudava. Já que eu não posso fazer nada, então vou estudar, padre. Aí ficava vendo TV Evangelizar, vendo Canção Nova, vendo o padre Carlos que transmitia, e ela escrevia tudo, tá entendendo? Ressignificando a sua história. Ela não tinha um esposo mais, ela já não tinha como mais caminhar, mas ela tinha sabedoria de usar a sua inteligência para pegar e absorver as coisas da televisão. E não só isso, como foi a primeira vez que você começou a dar os primeiros passos, quando você começou a se colocar de pé, querer ir tomar banho, fazer comidinha? Tudo foi uma coisa assim muito especial. Como o padre falou, eu fiquei quase 2 anos na cama. Fazia tudo na cama, tomava banho, tudo era na cama. E durante esse período eu fiquei teve a pandemia, né? Então a gente tinha a missa diária pela televisão.
E eu transcrevi todas as palavras de todas as homilias deste período. Eu tenho 2 cadernos de homilias diárias da TV Evangelizar, do Padre Manzotti, do Padre Renatinho, do Padre Danilo, né, as homilias do Padre Carlos. Então, assim, eu tenho muita coisa escrita, muita. Primeiro que era uma autoafirmação de que eu ia recuperar o meu braço. Glória a Deus. Que eu ia, né, para poder recuperar. Enquanto eu não comecei a escrever, eu precisava recuperar o meu braço. E depois também eu não deixava desperdiçar nenhum momento. Nenhum momento, quando os ministros da Eucaristia iam comigo, iam levar Jesus para mim, eu aproveitava aquelas homilias do domingo, a sua, a do Padre Manzotti, para conversar com eles. Né? Então eles falavam assim: a gente veio te trazer Jesus, mas a gente está voltando com mais Jesus. Coisa né? linda. Eles me traziam Jesus eucarísticos e eles voltavam com Jesus da palavra, com Jesus da palavra. Está entendendo o que significa isso, filho? Nada é motivo para a gente desistir. Talvez você fique olhando e falando: eu estou com vergonha da minha história, eu achava que eu tinha problemas. Não é isso, não. Você precisa entender que talvez você não tinha o Deus que existe dentro do coração desta mulher, que teve dificuldades, tem até hoje. Sente saudade do marido? Sente, porque não há insensibilidade. Deus não tira a sensibilidade, pelo contrário. Ela vai morrer assim como essa cicatriz que tem no braço dela aqui, que parece uma raia, né? Mas aqui é o sinal do amor. Assim o coração também deixa marcas importantes. Claro que o Luiz faz falta, mas Deus ele vai preenchendo e ressignificando com certeza a vida dela. Então, Cláudia, assim, como é especial você estar aqui na TV Evangelizar, você que já começou com o Luiz comigo desde o início da minha caminhada, né, na comunicação, radioatividade, né, tantas coisas, e você está com um texto aqui, Jesus das Santas Chagas. É verdade. Né? E hoje nós estamos aqui na TV Evangelizar, graças a Deus. E esse texto estava com você no dia do acidente. Exatamente. No dia do acidente, no momento do acidente, esse texto estava nas minhas mãos. Né? O texto das Santas Chagas, o padre nem sabia desse detalhe, ele ficou sabendo agora. Né? Eu já era devota de Jesus das Santas Chagas e ele estava comigo. E aí a minha filha lá, quando ela esteve lá no carro, nos destroços do carro, ela conseguiu resgatar e ela levou ele para mim no hospital. E durante todo esse período, e desde então, eu não me separo desse texto. Eu não me separo dele para nada. Aonde eu vou, aonde eu estou, ele está comigo, né? Porque, assim, foi nas chagas de Jesus que eu encontrei todo o refrigério para essa dor, né? Forte. Foi lá nas chagas dele, com certeza. Viu como nós vamos surpreendendo com ela? Há muito tempo que a gente se conhece, somos amigos. E eu vi já muitos milagres. Hoje, quando ela chegou, ela falou: padre, olha o texto que eu estava no dia do acidente. Eu me emocionei porque eu estou hoje na TV Evangelizar e foi um processo de Deus. Eu comecei com ela na radioatividade, hoje eu estou na Nova Aliança lá em Brasília, e ela, junto com o Luiz e a família, sempre esteve presente comigo. Então tudo isso são sinais da graça de Deus. E eu quero dizer, filho, você que está nos assistindo agora, não é à toa que você ligou essa televisão. Não é à toa que você está escutando o que Deus faz na vida de um ser humano quando ela confia. Ela faz artesanato, ela faz bolo, ela faz coisas gostosas, ela não deixa de ir para a missa um domingo, é ministra da Eucaristia, ela daqui a pouco pega um andador, distribui a Eucaristia, trabalha na liturgia. Quantas coisas tem feito, né? Sim, eu fiz uma mudança, né? Verdade. Muito grande na minha vida, mas eu não deixei a minha essência. Amém. Né? Há pouco tempo eu fiz um exame e o médico olhou para mim e falou assim: por que você está de pé? Né? Porque pela medicina, o meu osso não é para mim estar em pé, não é para mim caminhar. Mas eu olhei para ele e falei: porque Deus quis. Deus quis que eu estivesse de pé. E pelos médicos, eu já cheguei no meu limite de evolução. E eu não fico me prendendo mais a isso. Amém. Onde é que eu vou evoluir mais? Hoje eu canalizo a minha vida, como o senhor disse, ao meu trabalho, né? Meu ateliê, eu voltei a trabalhar, eu tenho um ateliê de costura criativa, e eu voltei a trabalhar, né? Fazer bolsas, como o padre falou, fazer as coisas da igreja também, né? As alfaias da igreja sempre fiz. Né? E eu voltei a servir como ministra na minha comunidade. O padre me deu essa abertura. Muitas coisas eu tenho limitação, porque eu preciso do meu andador, né? Para
para caminhar, porque eu ficava esperando o cumprimento da promessa, né? Que Deus falou que Ele ia me levantar e ia me dar uma veste nova. E a minha veste nova não é uma roupa. A minha veste nova é o meu andador. Ele é o meu andador. Hoje eu olho para Ele, para o meu andador, e eu não tenho vergonha dele, eu não tenho preconceito dele. Eu olho e louvo, falo, Senhor, muito obrigado por essa veste. Ele é o meu andador. Amém. Né? Ele é os meus passos. Né? E sirvo também na liturgia. Estou engajada na comunidade, sim, não deixo de participar da missa todo domingo lá. Cônoma dos ministros da Eucaristia. E da liturgia também. E de tudo. Né? Que e coisa assim, boa. Eu vejo que até o meu caminhar hoje Deus usa. Porque muitas vezes eu estou chegando lá na paróquia e do nada aparece uma pessoa. Hoje eu não queria vir na missa, mas quando eu lembrei de você, eu vim. Porque eu vejo você caminhando aqui com essa dificuldade para chegar lá na frente. Né? A nossa paróquia ela tem um rincão grande e eu demoro um tempinho para chegar lá. E o meu andar hoje evangeliza. E eu falo, Senhor, usa. Né? Eu não sou nada, mas usa. Verdade. O nosso desejo era ficar aqui a noite toda, mas a TV Evangelizar, ela gosta de deixar um gostinho de quero mais para você. E eu gostaria, em homenagem a Claudinha, cantar essa música, porque eu posso te dizer que as promessas se cumpriram. Daquele dia que você estava embaixo daquele carro, em que o demônio estava falando, cadê o teu Deus? E Deus estava falando, eu te levantarei. E que Deus te levantou e não levantou só você, levantou a multidão de pessoas que se colocaram de pé, graças ao seu testemunho. A gente ia fazer um momento de oração profundo, mas o testemunho dela foi a grande oração. Eu gostaria que ela se colocasse de pé e que a gente pudesse encerrar esse programa com ela de pé, né? Ela com muito esforço, porque a vida também é feita de esforço. E agora nós vamos cantar. Pode abraçar o padre, que aqui eu sou forte. Eu te levantarei. Obrigado, Claudinha. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Queremos agradecer por essa experiência extraordinária. Tudo que Deus fez na sua vida, toda a sua história. Assim como Jesus escreveu o livro e deixou seu testemunho, a sua vida é o testemunho do amor de Deus. Então vamos cantar? Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Isso é para você. Filho amado. Filho e filha querida. Filho querido. Você que está caído. Você que está sob os destroços. Escute. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho e filha querida. Filho querido. Restituirei. Creia, toma posse. Restituirei. É a noite da tua vitória. Tuas forças. É o Senhor que te atrairei. Obrigado, amado Deus. E te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Este foi mais um programa Falando com Deus especial. Que você possa levar essa frase, esse testemunho no seu coração. Fique na paz do Senhor Deus. Se Deus quiser, sexta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos juntos em mais um programa Falando com Deus.